Muito bom dia para você que está acompanhando a programação da TV Evangelizar. Tudo bem, pessoal? Tudo bem comigo também, graças a Deus. Segunda-feira, mais uma começando. E você junto com a gente é muito importante aqui no Evangelizar em Forma. De Curitiba, nós falamos para o Brasil inteiro do nosso sinal via satélite. Mais de 1.300 cidades recebem nosso sinal HD, que é bonito, uma barbaridade. E lá no Facebook a gente vai interagindo, você vai conversando com a gente aqui, a gente vai fazendo esse programa cada vez melhor. É ou não é? Então vamos que vamos, gente. Aqui em Curitiba tá gostoso, 19 graus e a temperatura, tô vendo que tá saindo um sol por ali. Vamos ver se aumenta mais um pouquinho, mas tá bom, tá bom. Vamos para os destaques, as manchetes do dia de hoje? Então aqui, ó, sapeca aqui, ó, taca-lhe pau. Os efeitos da greve para o beneficiário do INSS. O Ministério do Trabalho divulgou orientações para os beneficiados do INSS que perderam atendimento por causa da greve dos servidores e dos médicos peritos. A proposta do governo para tentar pôr um fim na greve que entra na segunda semana. Abastecer o carro com etanol ou gasolina. Com a recente alta no preço da gasolina, acreditem, o etanol voltou a ser vantagem financeira em alguns estados. E ainda, os cães e gatos preferidos do brasileiro e os gols das finais dos campeonatos estaduais pelo Brasil. O Evangelizar em Forma desta segunda-feira, 4 de abril, está no ar. Gente, não é que a chuva voltou a fazer vítima lá no estado do Rio de Janeiro? De novo, Ricardo, foi lá naquela região de serra? Foi não. Cláudia está com a gente, tem as informações aonde agora, Cláudia? Bom dia para você. Bom dia, Vilches. Bom dia a todos que acompanham o Evangelizar em Forma. Pois é, cenas desoladoras causadas pelas chuvas que não cessaram o fim de semana no Rio e também no litoral de São Paulo. No estado fluminense, as cidades de Nova Iguaçu, Mangaratiba, Paraty e Angra dos Reis decretaram estado de emergência. Até o momento, as chuvas na região provocaram 16 mortes e mais de 5 mil pessoas desalojadas, a maior parte em Nova Iguaçu. Em Paraty, na Costa Verde, um deslizamento na praia de Ponta Negra atingiu casas e matou mãe e 6 filhos, todos menores de idade. Um 7º filho ainda está internado em estado gravíssimo. Em Angra dos Reis, a Defesa Civil confirmou 7 mortes e 4 pessoas continuam desaparecidas. A chuva prejudicou o acesso pela BR-101, Rio Santos. Vários trechos estão parcialmente ou totalmente interditados após queda de árvores e deslizamentos de terra. Na Baixada Fluminense, região de Mesquita, um homem morreu eletrocutado quando tentava ajudar outra pessoa a sair de uma área alagada. Já em Belford Roxo, os moradores ainda enfrentam outro problema, Vilches. Jacarés foram flagrados nadando ali pelas ruas alagadas da região devido ao volume de água. Os bichos também apareceram em Rio das Pedras, na zona oeste carioca, e em Estácio, no centro do Rio. Olha que situação. Em Petrópolis, que ainda nem se recuperou da última tragédia de 15 de fevereiro, quando choveu em um dia mais do que o esperado para todo o mês, novo triste recorde. A região registrou ontem a maior chuva da história em 24 horas. Foram mais de 415 milímetros nas primeiras horas do dia. Pelo menos até agora não há notícia de mortes. No litoral paulista, região de Ubatuba, 63 pessoas ficaram sem suas casas, que foram atingidas pelos alagamentos e estão abrigadas em escolas da cidade. O Centro Nacional de Monitoração e Alerta de Desastres Naturais alertou para alto risco de deslizamentos de terra hoje, ainda em Paraty e Angra dos Reis, já que a meteorologia prevê mais chuvas nas próximas horas, Vilches. Caramba, tá cada vez... É comum, né? Começo do ano, só que eu tô estranhando essa época. Abril já era para ter dado um atenuado, tô falando bobagem aqui, ô Cláudia, era para ter O clima tá tranquilo. maluco, né, Vilches? Daqui a pouco a gente vai ver na previsão do tempo. As chuvas de março vieram com tudo, né? Pois é. Infelizmente, nas regiões aí mais atingidas do Rio de Janeiro e agora também no litoral de São Paulo, que está sofrendo. Tá bom. Valeu, Cláudia. Obrigado pelas informações, obrigado pela participação. Então vamos para a previsão do tempo para hoje? Segundona braba. Aqui, ó. Taca-lhe pau. A semana começa com o aumento da chuva sobre grande parte do sul do Brasil e tem risco para temporais desde o interior do Paraná até áreas do Nordeste e do Rio Grande do Sul. Muitas nuvens ainda se formam em Porto Alegre, Florianópolis e pode chover em vários momentos do dia, com alto risco para temporais. Por outro lado, o tempo fica firme em Goiás, no Distrito Federal, por grande parte do Norte Mineiro, interior da Bahia, sul do Piauí e também no litoral do Rio de Janeiro. As instabilidades perdem força sobre grande parte do Sudeste.
nordeste. E tem previsão apenas para chuva de forma isolada no estado de São Paulo, sul de Minas e também no estado do Espírito Santo, que inclui a região de Vitória. O destaque é as temperaturas que entram em elevação a partir desta segunda-feira. Tem previsão para pancadas de chuva em vários momentos sobre o sul de Mato Grosso do Sul, no Amazonas, Roraima e desde o litoral do Maranhão até áreas do leste do Rio Grande do Norte. As demais áreas do centro-oeste, norte e nordeste do Brasil seguem com sol, muito calor e pancadas de chuva com moderada a forte intensidade a partir da tarde. A máxima chega aos 32 graus no Rio de Janeiro, sem previsão para chuva, máxima de 35 graus em Cuiabá e em Porto Alegre a máxima não passa dos 24 graus. A previsão aqui em Curitiba, pelo menos, é que a chuvinha vem ali pelo período da tarde. Depois das 2 horas, aumenta percentualmente a possibilidade de chuva. Agora, só reafirmando, 19 graus é a temperatura. Tá gostoso? Vamos falar agora sobre a greve do INSS. Sim, gente, segunda semana de greve no INSS. E esse recado vai, de repente, para você que está em casa e nesta semana tem aquela consulta, aquela perícia que você tentou marcar, aliás, que você marcou há um tempo atrás e estava na expectativa de ser atendido agora essa semana. Porque com greve como é que faz? A respeito disso, o próprio INSS baixou uma portaria, dando informações para todos nós como é que deve ser o comportamento nesse caso, para reagendar essa consulta que eventualmente não aconteça. E aí que vem a informação importante, porque afinal de contas, o INSS jogou essa responsabilidade para nós. Agora não vai ser o órgão que vai remarcar, vai ser você que não vai ser atendido, que vai ter que ligar e lembrar, fui tal dia, minha consulta estava prevista tal horário e eu preciso reagendar. E tem outros detalhes também que a Patrícia vai trazer para a gente agora. Confere aí. Bom dia, Patrícia. Olá, bom dia, Vilches. Bom dia a todos. Olha, o Ministério do Trabalho divulgou orientações para os beneficiados do INSS que perderam atendimento por causa da greve dos servidores e dos médicos peritos. E a notícia poderia ser melhor para quem foi prejudicado por essa greve que entrou na segunda semana. Quem perdeu consulta perícia ou qualquer outro tipo de atendimento vai precisar remarcar esse procedimento. Ao contrário do esperado, o INSS não vai remarcar esse atendimento por conta própria, não. Vai ser preciso o beneficiado fazer isso. O Instituto informou que não vai haver mais prejuízos para o beneficiado, porque o que será levado em conta na remarcação é a data de entrada do processo. Mas aí vem a pergunta, como posso fazer essa remarcação? E aí o problema. O INSS informou que isso não vai acontecer de forma presencial nas agências, nem pelo telefone 135. As remarcações só vão acontecer pelo aplicativo Meu INSS. Sim, vai ser preciso ter um smartphone, ter o aplicativo e crédito, nesse caso, muito crédito no celular. Uma ótima semana para todos, Vilches? E sabe que nessas horas eu fico pensando também, tem muita gente que não tem acesso ao smartphone. E aí como é que faz? Porque agora uma das possibilidades, a possibilidade é remarcar pelo aplicativo. Então, gente, aquela história, né? Não tenha vergonha, bater no vizinho, bater lá no sobrinho, no neto. Chegar lá e falar, me ajude a baixar esse aplicativo para eu remarcar esse tipo de consulta. Porque agora é necessidade. Agora tem que fazer. Já vou voltar a esse assunto do INSS, porque o governo está movimentando ali para acabar com essa greve. Eu só queria dar um bom dia antes para a turma que está nos acompanhando aqui no Facebook, que é a Maria Leia, por exemplo, dando um bom dia, a Maria Piedade, a Silvia, que está lá em Fortaleza e está dizendo que agora a chuva deu uma trégua. Toda manhã é Evangelizar Informa no café da manhã. Valeu, Silvia, obrigado pela companhia. A Edna, o Manuel, a Fátima Batista, Fortaleza chovendo. A Cidinha também está falando de... A Cidinha aqui, ó. Maringá, parabéns a todos os palmeirenses pela conquista do Campeonato Paulista. Ganhou? Palmeiras ganhou? Não vi. Não fique triste, Ricardo, vocês são... Nossa, Cidinha! O Joel também está com a gente aqui dando um bom dia. A Marli também está dando um bom dia para a gente, falando que o programa é nota 10 mil. Gostei, Marli. E o Gilmar também está com a gente, Gilmar Schillemann, está falando e está pedindo para dar um alô para a esposa Terezinha. Beijão, Terezinha, um abração para você, Gilmar. Deixa eu ver quem mais aqui. A Lúcia, o Hernandes, a Neide, a Silvana e a Fátima Duarte também lá de Fortaleza, com a Dega chegando em Criciúma. Criciúma também chovendo. Ô, louco. Valeu, Dega, obrigado pelas informações. INSS. Segundo dia de greve, não é? Daí o que está sendo feito para acabar com essa greve? Olha,
Vocês sabem, gente, que por causa desse período eleitoral está acontecendo muita mudança no primeiro escalão do governo, né? Inclusive, o ministro do Trabalho e Previdência, ele vai ser candidato, saiu do INSS e passou a bola para uma nova pessoa que vai assumir esse cargo. E esse novo diretor do INSS já tem uma proposta para tentar pôr fim a essa greve ou ajudar essa situação. Acompanhe. O Ministério da Previdência e Trabalho estuda maneiras de atender às reivindicações dos grevistas do INSS e acabar com a paralisação que entrou na segunda semana. Funcionários e médicos peritos querem aumento salarial que, dependendo do cálculo, pode chegar a 19%. Neste caso, uma resposta precisa ser dada até junho, que é o prazo previsto para reajuste do funcionalismo em ano eleitoral. Sobre esse pedido específico, o governo ainda não se pronunciou, mas uma alternativa está sendo cogitada. A intenção é pagar uma gratificação por trabalho realizado que vai fazer com que esses funcionários tenham uma renda maior. Mas o objetivo principal é outro: diminuir a fila de espera por procedimentos no INSS. A espera média aumentou. Está agora em 94 dias para uma resposta. Segundo o próprio Instituto, são 1.600.000 processos na fila. A ideia é pagar R$ 50 para cada processo agilizado, além de o número da meta mensal. A sugestão foi divulgada pelo novo ministro da Previdência, que tomou posse no cargo semana passada. O então titular se afastou para sair candidato na eleição do fim de ano. Mas é aquilo, né, gente? É apenas uma proposta que foi citada na semana passada. Atos efetivos para o fim da greve e um prazo para falar que essa greve vai terminar, não sabemos ainda. Estamos acompanhando e vamos trazendo as informações, tá bom? Depois do intervalo a gente volta a fazer esse registro de participação das pessoas que estão em dúvidas ali a respeito do INSS. Estou de olho nas mensagens, tá bom? Intervalo comercial rapidinho e na volta a gente volta com esses e outros assuntos. Sai daí não, rapidinho. Evangelizar Informa de volta às 8 horas e 35 minutos. E aqui no Facebook, gente, a dona Márcia Sargi está perguntando para a gente como é que é o passo a passo do aplicativo do INSS para remarcar a perícia. Então veja só, dona Márcia, o Pelé aqui e a Rihanna também lá em cima estavam tentando fazer pelo aplicativo, mas está difícil. Sabe que deve ter muita gente tentando entrar, então ele entra e sai. Mas eles conseguiram e a informação é o seguinte: você pode entrar naquela página da internet, tem um aplicativo e tem a página na internet, que é o gov.br, tá? Meu INSS. Através do gov.br você pode entrar no Meu INSS e você vai entrar nessa página específica. Chegando nessa página específica, você vai colocar seu CPF e vai colocar sua senha. Se não fez cadastro, vai ter que fazer o cadastro. Entrou no aplicativo Meu INSS? Entrei. Aí o que acontece, Ricardo? Vai ter uma aba lá, né? E nessa aba está escrito, bem do lado esquerdo da tela, vai estar escrito agendamentos e solicitações. Em tese, é bem simples, porque ali você vai clicar e vai ter uma aba, uma listinha de serviços. E a senhora vai pedir lá remarcação de consulta, remarcação de perícia. Em tese é simples, dona Márcia, só que o problema é o seguinte: a Rihanna levou um tempão para entrar. Porque eu acho que tem muita gente caçando, entrando, e aí entra e sai. Então tem que ter um pouquinho de paciência também. Estou para te falar que o telefone era mais... É complicado você conseguir alguém para te atender, mas era mais adequado. Mas agora é só por aplicativo. Se a senhora tiver mais alguma dúvida, manda para cá que a gente está acompanhando, tá bom, pessoal? Estamos acompanhando aqui o recadinho de todo mundo. A dona Lúcia está com a gente de Fortaleza, o pessoal de Fortaleza está curtindo uma chuva danada. O seu Wilson também com a gente, a Rosilma, a Marli, a Adenilza está falando de Recife, boa. Valeu, obrigado pela participação de todos vocês. Mas vamos fazer o seguinte agora, gente, nós vamos falar daquela guerra que está chegando no seu quadro, número 40 no número de guerra, 40º dia de guerra. E a gente vê pouco noticiário, cada vez mais minguando a notícia. Só que dessa vez, gente, a notícia que tem de lá é horrorosa. Afinal de contas, uma das cidades que estava da Ucrânia, que estava ocupada pelo exército russo, os soldados russos saíram de lá e deixaram um monte de gente morta pelo caminho, mulher, idoso, criança. O Jucinei está com a gente, tem essas informações. O que aconteceu por aí, Jucinei? Bom dia. Bom dia a você, Ricardo. Bom dia a todos. Olha, o que a gente viu no final de semana, Ricardo, foram cenas realmente aterradoras.
feitas por cinegrafistas e fotógrafos de agências de notícias nesse final de semana, em especial do sábado para o domingo. A gente está falando de uma localidade que se chama Bucha, que fica a cerca de 60 quilômetros da capital Kiev. E foi lá que foram localizados os primeiros corpos que foram deixados, em teoria, pelo exército russo, depois dos bombardeios, depois dos ataques e das mortes que foram provocadas nessa localidade em função dos conflitos, né? A população começou a perceber corpos na cidade e logo depois se chegou a informação de que esses corpos eram apenas os primeiros de um grande volume que foi descoberto mais tarde na mesma localidade. Os primeiros 20 corpos foram descobertos pelos próprios moradores, que ajudaram inclusive a recolher os corpos dessas pessoas e mais tarde, fazendo uma investigação mais profunda, o governo ucraniano descobriu uma região com valas comuns, onde se contabiliza até esse momento cerca de 410 civis mortos enterrados nessas áreas. Muitos desses cadáveres, inclusive, que foram localizados, Ricardo, estavam com as mãos amarradas. E isso foi fotografado e foi registrado em termos de imagem por cinegrafistas dessas agências de notícias. Com base em tudo isso que foi verificado, os líderes da Ucrânia se manifestaram automaticamente, né? O Ministério da Defesa, inclusive, disse que as forças russas estupraram, mataram e atiraram contra civis, e o das Relações Exteriores diz que, inclusive, vai pedir para o Tribunal Penal Internacional para fazer uma investigação aprofundada sobre esse caso. O governo dos Estados Unidos se manifestou. Os líderes do Reino Unido, Alemanha, França e também a OTAN acusaram a Rússia de crime de guerra, mas a Rússia descartou isso, refutou essa acusação, disse que não foi responsável por isso, que na verdade a Ucrânia está tentando fazer um jogo de cena no que diz respeito às mortes desses civis e inclusive já iniciou uma investigação própria nesse sentido para apurar o caso. Tudo isso, Ricardo, acontece no meio de um cenário em que a gente tinha aí já alguns pontos de avanço nas negociações, que inclusive são retomadas hoje, e que a gente vê que, em determinado momento, ficam em xeque, né? Porque a gente tinha, até a semana passada, uma proposta da Ucrânia pela neutralidade do país, uma aceitação da Rússia dessa condição e um compromisso, inclusive, de reduzir os ataques, principalmente na região norte do país, com destaque a Kiev. E aí essa notícia vem como uma bomba nesse final de semana e consterna todos os líderes mundiais, né? Cenas realmente deprimentes e impactantes. Ô Jusilei, eu queria saber como é que está a repercussão dessa greve aí no noticiário da Europa. Aqui no Brasil agora a gente vê muito pouco, 40 dias de guerra. Na primeira semana era manchete todos os dias, notícia todos os dias. E agora a notícia mingou, dá até a impressão que está tudo calmo, tudo tranquilo, a guerra acabou. Queria saber como é que está por aí isso. A gente percebeu uma esfriada, né? Principalmente nos veículos que levam informação daqui para fora. Mas como a guerra acontece no coração da Europa, Ricardo, e além do impacto das mortes, que é uma coisa absolutamente triste, associada à questão dos refugiados, que só faz crescer, tem inclusive a questão do impacto econômico. Os líderes mundiais estão muito de olho nisso, evidentemente, né? E, inclusive, a União Europeia, o Conselho Europeu, já está prevendo aí novas sanções à Rússia em função desse episódio do final de semana, né, das mortes desses civis. Então, é um assunto que se desenrola e a Europa não para de falar a respeito disso. Às vezes menos, às vezes mais, mas o assunto continua bastante forte no noticiário internacional, sim. Valeu, Jusilei, obrigado pelas informações, obrigado pela participação. Jusilei é o correspondente do Evangelizar Informa, direto lá da Europa, tá falando de Roma, na Itália. Daqui a pouquinho a gente volta trazendo mais informações, se tiver alguma novidade a respeito disso. O que nós vamos falar agora é uma das consequências da guerra, sim, que está acontecendo aqui no Brasil. Afinal de contas, a Petrobras já anunciou que esse conflito lá na Europa está alterando o preço do tal do óleo diesel, do combustível, em função do mercado de petróleo. Aqui no Brasil nós já tivemos uma pancada no posto, gasolina está caríssima, e aí já tem muita perguntando, e aí, será que vale a pena abastecer com etanol ao invés da gasolina? Pois é, e um levantamento mostra que sim, em alguns estados está valendo a pena. Tá mesmo, Ricardo? Bom, nós vamos dar notícia, aí depois a gente conversa. Elu, bom dia! Oi, Ricardo, bom dia para você, bom dia para todos que estão nos acompanhando.
o dono de carro voltou a fazer continhas na hora de abastecer no posto. Vai de etanol ou de gasolina? Com a recente alta no preço da gasolina, acreditem, o etanol voltou a ser vantagem financeira em alguns estados. Aliás, esse número aumentou. Em fevereiro, compensava abastecer com etanol em 4 estados. Já em março, esse número aumentou para 7. Os cálculos foram feitos por uma empresa de logística que atende transportadoras e distribuidoras do Brasil todo. E leva em consideração um cálculo bem popular, que faz comparação do consumo e rodagem de cada combustível. Para compensar abastecer com etanol, o preço do litro tem que ser no mínimo 30% mais barato do que a gasolina. E é isso que está acontecendo nos postos de Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Piauí. O levantamento se baseou também em dados da Agência Nacional do Petróleo, que calcula semanalmente o preço médio dos combustíveis nos postos brasileiros. Aqui no Paraná, por exemplo, o preço médio do litro do etanol está em R$ 5,14. O da gasolina, R$ 7,05. Parece muita diferença? Então vamos para o cálculo. Se compararmos o custo do quilômetro rodado entre um e o outro, fica assim. Com a gasolina, 60 centavos. Em etanol, 61 centavos. É isso a diferença de 1 centavinho por litro consumido. Aí cabe ao consumidor decidir. Ricardo, nós voltamos com você no estúdio. Tinha que valer a pena de verdade, né? 1 centavinho, 2 centavos, 10 centavos não vão fazer tanta diferença assim no final do mês. Mesmo que você abasteça ali 2 tanques por mês. Tinha que valer a pena. O etanol tá aqui, né, gente? Produzido aqui, na agricultura, Mato Grosso, Paranazão. Não sei o que acontece. Mas vamos lá de notícia e informação agora pelo Brasil que informa na cidade. Contando os casos escabrosos que aconteceu aqui no Paranazão, gente. Trote de calouro na Universidade Federal do Paraná, lá no oeste do estado. Os caras aprontaram, os veteranos aprontaram para cima dos calouros de um jeito que foram até parar na cadeia. Estão presos, acompanhe. Veteranos do curso de medicina da Universidade Federal do Paraná foram presos por causa do trote aplicado em calouros no campus de Palotina, no oeste do estado. Os calouros sofreram queimaduras pelo corpo depois que foram obrigados a usar um produto químico. Um deles chegou a desmaiar. A universidade informou que também abriu investigação sobre o caso. Um laudo médico descartou a possibilidade da cantora Paulinha Abelha ter morrido por causa do consumo de remédios para emagrecer. O laudo é de um médico contratado pela banda Calcinha Preta, que analisou exames e prontuários. Essa conclusão reforça a ideia de que as lesões renais apresentadas na cantora foram provocadas por uma infecção no sistema nervoso, como causa de uma meningite. Deu chabu no carnaval marcado pela Prefeitura de Aracati, no litoral do Ceará. Shows artísticos foram marcados para os dias 16, 17 e 18 de abril, no que ficou conhecido como Carnaval Fora de Época. As datas também são reconhecidas nacionalmente como feriado de Semana Santa, e a comunidade católica da cidade não gostou nada dessa coincidência. A prefeitura decidiu remarcar o evento para o feriado seguinte, o de Tiradentes. Blumenau preparou uma série de eventos para celebrar os 200 anos do naturalista Fritz Miller. O médico alemão abriu picadas pela região para estudar e ajudar a desenvolver a história natural e do meio ambiente desta região de Santa Catarina. No Museu de Arte da cidade está aberta a exposição O Sábio Mais Modesto, que fica aberta até o dia 21 de maio. É de graça. E sobre essa história do trote que aconteceu aqui no Paraná contra os calouros da Universidade Federal do Paraná, fica sempre aquela dúvida, né? Que medidas a instituição, a universidade vai tomar? Porque todo ano vocês já viram, né? Todo ano acontece esse tipo de coisa em alguma faculdade ou universidade, pública ou privada. E aí sempre fica aquele dilema, né? Até onde vai a responsabilidade da universidade? Não responsabilidade no ato de punição, porque isso é um caso de polícia. Mas aí, como é que a instituição lida com essa situação? É por isso que a gente está de olho nessa história também. Pô, eu lembro, rapaz, no meu tempo, faz tempo, no meu tempo de faculdade, quando a gente teve o trote, porque nós calouros, nós éramos obrigados a fazer um churrasco para os veteranos. E aí você ia tirar dinheiro de onde? Ah, vamos fazer pedágio no sinaleiro.
E aí a gente se pintava todo, porque a gente queria pedir dinheiro lá no sinaleiro para a turma. Aí você conseguia dinheiro e ia fazer um churrasco para os veteranos. Era numa boa, participava quem queria. Agora, essa história que acontece volta e meia aí, tipo, passar essas coisas, queimar as pessoas. Você viu o vergão que estava na moça? Você é louco, rapaz. Mais um recadinho aqui, ó. Bom dia para da Rita Socorro, que ela tá dizendo que a netinha dela, Débora, tá de aniversário hoje. Estamos em Fortaleza, no Ceará. Beijão, Rita. E um beijo para a netinha da senhora, a Débora, que tá de aniversário hoje. Parabéns, Débora. Saúde, tudo de bom. A Vera Lúcia, a Natália Marques, também o Rodrigo também tá com a gente. A Regina Milani e ainda a Fátima Duarte. Beleza? Beleza, então. Vamos fazer um intervalo comercial? Porque na volta nós vamos falar de uma pesquisa que foi feita aqui entre os brasileiros para falar o seguinte: qual é a raça mais popular entre os cachorros e também gatos? Barbada, né, gente? Mas depois do intervalo a gente entra nessa história. Sai daí não. Evangelizar em Forma de volta, faltando 9 minutos para as 9 horas da manhã. E nós vamos falar de pets. Que coisa mais feia falar de pet. Vamos falar de cachorrinho, vamos falar de gatinho. Que é assim que eu aprendi, né? Pet é um nome comercial. E nós, da imprensa, nós usamos muito pet porque é uma palavra curtinha. E aí você consegue colocar na manchete assim, tá vendo? Olha lá. As raças de pets mais populares. Porque se você vai colocar cachorro e gato, não cabe na linha. Então você coloca pet, aí cabe tudo e todo mundo entende. Entendeu a jogadinha? Mas é feio esse estranho. Eu não gosto de usar estrangeirismo, mas fazer o quê? E foi eu que coloquei esse troço aqui. Aí ficou mais fácil. Estou explicando para vocês entenderem como é que funciona nessa hora, por que a gente escolhe umas palavras assim para colocar na manchete. Mas vamos lá falar da pesquisa, Ricardo. Não enrola. Quais são as raças mais populares de cachorro e gato no Brasil? Barbada, né? Acompanhe. Qual as raças de gatos e cachorros mais populares entre os brasileiros? E os nomes preferidos? Uma rede de lojas online fez uma pesquisa com quase 2 milhões de clientes e os resultados foram barbadas. Tanto entre cães e gatos, os preferidos são os vira-latas. Entre os que preferem gatos, 98% têm vira-latinha em casa. Já entre os cachorrinhos, 40% preferem também os vira-latinhas. Outros 12% gostam mais do Shih Tzu e 5% os Yorkshire. O resultado de agora mostra que outras raças tão populares no passado já não estão mais no auge. É o caso dos poodles, que são preferência agora para 4%. O mesmo índice percentual dos que preferem os bulldogs, outra raça que já esteve no topo das preferidas. A pesquisa também traz outra curiosidade. Os nomes mais populares entre os pets também foi pesquisado. Entre os gatinhos, os nomes preferidos são Tom e Chico. Já entre as gatinhas, Simba e Luna. Entre os cachorros, os nomes preferidos são Thor, Luke, Bob e Theo. Entre as cachorrinhas, Mel, Luna, Nina e Amora. A Rihanna tá dizendo aqui que o cachorrinho dela se chama Nina. Vocês têm cachorro também, né? Tem, né? Pô, a minha também é sensação. Desculpa, gente, mas eu preciso mostrar aqui. Essa aqui é a paçoca que eu tenho lá em casa. Caramba, aqui, ó. Vira-latinha de tudo, gente. Bonita ela, né? Deixa eu ver se tem mais aqui. Peraí, vou mostrar o outro que eu tenho também. Esse aqui é o Dadinho, ó. Olha que belezinha. Aí, ó. Tudo vira-latinha, gente, de abrigo. Pô, você começa a ouvir essas histórias, quem gosta de cachorro sabe. Você tá lá na internet, de repente vem lá um abrigo e faz uma propaganda. Estou precisando de um lar, fui recolhido da rua, fui sofrido. Paçoquinha sofreu uma barbaridade, gente. Tinha um taio na cabeça, tem um queixinho torto. Nossa, sofreu uma barbaridade. Por isso que faz bem cuidar desses bichinhos. Ah, bacana, uma barbaridade. Depois vocês me contam aqui, ó, no Facebook. Me conta se vocês têm cachorrinho, se vocês têm gatinho. Me conta aí. Vamos de notícia e informação? Vamos. O que nós vamos falar agora, Rihanna? Ah, sim, gente. Sexta-feira teve o sorteio da Copa do Mundo, né? Que vai ser agora em novembro. Mas no fim do ano, Ricardo? Era no meio do ano. Esse ano vai ser lá no fim do ano, no mês de novembro. E aí o Brasil foi sorteado numa chave... carne de pescoço, hein? Acompanhe. Foi na sexta-feira que aconteceu o sorteio dos grupos da Copa do Mundo do Catar, que acontece em novembro. Os primeiros adversários do Brasil são praticamente os mesmos da Copa do Mundo de 2018, na Rússia. Suíça e Sérvia voltam a passar pelo caminho do Brasil, agora juntas de Camarões. A seleção brasileira estreia no dia 24 de novembro, às 4 da tarde, contra a Sérvia, pelo Grupo G.
Passando de fase, o Brasil poderá pegar os melhores do Grupo H, que tem Portugal, Uruguai, Gana e Coreia do Sul. Destaque também para o Grupo B, que tem Estados Unidos, Inglaterra e Irã, e ainda aguarda a definição da última vaga entre País de Gales, Escócia e Ucrânia, que só acontece em junho. Olho no Grupo E, que tem nada mais, nada menos que Espanha, Alemanha e Japão. Esse grupo também aguarda a definição da última vaga entre Nova Zelândia e Costa Rica. Os argentinos caíram no Grupo C e fazem a estreia no dia 22 de novembro contra a Arábia Saudita. Já a seleção anfitriã estreia contra o Equador no dia 21 de novembro, à 13h, no horário de Brasília. Grande Vitão. E aí vem uma informação importante, se você é daqueles que tem o Pelé assim, tá perguntando assim, gente, que dia que cai esses jogos? Que hora que vem esses jogos? Para saber se é feriado, porque dia de jogo no Brasil, né, gente? É feriado. Os 3 primeiros jogos do Brasil vão ser no meio da semana e podem ser entre 7 da manhã ou 9 da manhã, num desses 2 horários. Ou seja, vai ser feriado numa segunda, numa quinta e depois numa quarta-feira. Daquele jeito, né? Daquele jeito. Mas aí mais pra frente a gente vai detalhando, tá bom? Só pra registrar bem rapidinho aqui o recado, a dona Linda falou que tem um vira-latinha e o nome dele é Toby. A Cirlei tá falando que tem uma vira-lata que ela ama, é Nina. Nina é um dos nomes mais populares também, nome de cachorrinho vira-lata. A Adenilza tem uma irmã que tem uma cachorrinha chamada Aika. A Aika. Não é Laika, não, é Aika. E também a dona Linda está falando que tem um passarinho e o nome dele é Amor. Olha só, o Emerson está dizendo, tive um vira-lata, 13 anos, o nome dele era Sheik Batista Gonçalves. Pensa no irmão. Olha, gente, é mais isso, a gente se apega aos bichinhos, né, Emerson? Um abração para você, 13 aninhos. A Marlúcia também estava falando que tinha uma cachorrinha chamada Mel, era uma Lhasa. E a Maria Araújo está falando que tem uma peludinha, 2 cachorrinhos ela tem. O Joacir está falando lá de São Bento do Sul. E a Jajá está falando que tem uma cachorra vira-lata chamada Todiele. Todiele é legal, uma vira-latinha. E a Ana Paula está dizendo que tem 2 vira-latinhas. Boa, gente, gostei. Obrigado pela participação de todos vocês. Agora nós vamos falar de decisão do estadual. Porque o Verdão passou a bucha, hein? Meteu 4. Esse time é bom. Tô falando do Coxa. Ei. O fim de semana de decisões começou ainda no sábado em Porto Alegre. O Grêmio só precisava do empate contra o Ipiranga, mas ganhou, de novo. 2-1 e o título de campeão do Gauchão. Aliás, campeão não, pentacampeão. Desde a década de 1980, o Grêmio não conseguia conquistar 5 títulos seguidos. A campanha traz um alívio e esperança para os torcedores. Com esse time, dá sim para disputar vaga na Série B deste ano e voltar à elite do futebol ano que vem. No Rio de Janeiro, disputa entre times da Série A e deu flusão. Conseguiu 1-1 contra o Flamengo e fez valer a vantagem da vitória no primeiro jogo. O Fluminense não conquistava um campeonato carioca há 10 anos. O domingo foi dia de goleadas. O Palmeiras conseguiu reverter uma vantagem de 2 gols do São Paulo do primeiro jogo da final e fez 4-0 jogando em casa. Meu Deus! Essa disputa marcou a volta da rivalidade entre os maiores times do estado pelo campeonato estadual, que você sabe, né? Andava meio escanteado com aquela história do Paulistinha. No Paraná, no Paraná não teve surpresa não, deu Coritiba. Fez 4-2 no Maringá, num Couto Pereira lotado. O Coxa estava há 5 anos sem comemorar título estadual. E o torcedor está feliz por 2 motivos. O título, claro, e o conjunto da equipe. Com esse time aí, dá sim, pelo menos, para se manter na Série A deste ano. Já na Copa do Nordeste, deu Fortaleza. Castelão lotado para ver a vitória de 1-0 sobre o Sport, depois do empate em Pernambuco. O Fortaleza agora se iguala ao maior rival, o Ceará, com 2 títulos da Copa do Nordeste. Bacana, bonita essa camisa do Fortaleza, essa azul aí. Achei legal, rapaz, achei bem bacana. E eu não vou me estender em futebol porque eu sou São Paulino e eu tô mordido. Tá todo mundo me zoando aqui. Ah, cambada. Tá bom, vai, parabéns pro Palmeiras. Tá, tudo bem, fazer o quê? Né, Padre Renatinho? Acontece. Deixa eu fazer mais um registro aqui bem rapidinho. A dona Fátima Duarte, que tá tiririca da vida porque eu não falei o nome dela hoje. Falei, dona Fátima. Beijão pra senhora e a Luciana, ó. Ricardo, eu tenho 8 cães. 6 meninas e 2 meninos. Adotei nas ruas aqui de Joinville. Tem muitos cães abandonados. Não entendo como podem fazer esse tipo de crueldade. Eles são amor puro e verdadeiro.
Dou razão para a senhora, dona Luciana. 8 cachorrinhos, gente. Olha, vou te falar uma coisa. Se eu pudesse, a dona onça deixasse, eu ia ter mais cachorrinho, mas não dá, né? Tem que ter um pouquinho de juízo também, né? 2 tá bom. A Melissa tá falando o seguinte: bom dia, Ricardo, eu tenho 2 cachorros. E o último, Timão e Nescau, o nome deles. Pensa num cachorro bagunceiro e adoro evangelizar. Ó, que legal. Valeu, Melissa, obrigado pelo recadinho. Dona Neuza Batista com a gente também tá falando aqui, ó. Eu também tenho um vira-latinho, o nome dele é Gigante. Sou de Nova Ubiratã, no Mato Grosso. Boa, dona Neuza, gostei. Gigante é legal, deve ser desse tamanho assim, né? É assim que a gente faz. Maria Fernandes está com a gente lá do Rio de Janeiro. A Maria Piedade está falando da Eloá, que tem uma cachorrinha que o nome dela é Mel, é peludinha. Coisa mais bonitinha que tem, eu acredito. Dona Maria Piedade, beijão pra senhora. A dona Vicência, tá falando que na cidade dela tá chovendo. A Fabiana tá falando de Tietê. E a Tayane, que tá chegando agora aqui, ó. Palmeirense, Tayane. Beijão pra você, Tayane. E a dona Roseli também. Deu? Deu. Hoje eu registrei e falei com todo mundo, né, gente? Não tô devendo nada pra ninguém. Ótimo, que assim seja. O Evangelizar em Forma desta segunda-feira termina aqui, ó. Coladinho, vem um Padre Renatinho com o programa Com a Palavra. Nós voltaremos amanhã, se Deus quiser, às 8h20 da manhã. Fui!